Bom, gente, minha vida foi junto com a música, né? Então nós vamos começar cantando, terminar cantando, se Deus assim permitir, né? Vamos lá. Se um dia você me chamar, eu posso estar. Qualquer lugar é meu lugar, desde que seja o seu lugar. Longe assim, perto de mim, posso sentir você aqui. Você aqui é tudo, é como se o mar inventasse a sua água, é como se o ar resolvesse aparecer. Posso amar, me acolhe, me leve aonde quer que você vá. Você é a metade de mim que eu nunca soube estar procurando por aí. Seu coração é o lugar que eu quero estar, ouvir o som que ele faz. Eu quero estar junto de ti, perto de você. Eu não sou nada, eu sou ninguém, eu fui ninguém, serei ninguém. Basta, só isso basta pra eu ser feliz. Sempre pararia todo o tempo neste momento aqui. Posso amar, me acolhe, me leve aonde quer que você vá. Você é a metade de mim que eu nunca soube estar procurando por aí. Posso amar, você é a metade de mim e eu pararia aqui, pararia aqui. Bom, gente, já nos apresentamos, né? Vou direto ao assunto, porque quando o pastor me pediu para trazer uma palavra, e quando ele me falou sobre o tema, eu fiquei um pouco preocupado. Não pelo fato das experiências, mas o quanto ela é forte, né, Beto? Nós temos enfrentado essa situação já há algum tempo.
e é algo que nós vamos lutar a vida inteira. E já que estamos falando só com homens, nós vamos trabalhar um pouquinho mais fundo. Eu vou começar com uma parte, eu quero marcar meu tempo para não perder tempo com isso. Quando eu nasci em São Paulo, os meus pais, a minha mãe estava fora da igreja e o meu pai não era um cristão ainda. A minha avó era zeladora da Igreja Metodista Central de São Paulo. E eu passei uma boa parte da minha infância, que eu considero os melhores momentos, né, da minha vida, com eles. E por ter tido esse privilégio de não ter sido cuidado pelos meus pais, que eles trabalhavam e eles não tinham tempo. E em São Paulo é vida de maluco, né? A gente sai de madrugada, volta de madrugada, né, querido? Então eles não tinham tempo para me educar. Ficou por conta dos meus avós. Então a minha infância, eu brincava, minha avó era zeladora e faxineira. Eu não sei, quem aqui já teve o privilégio de conhecer a metodista lá da Liberdade, a catedral? Alguém aqui já foi lá? O dia que você estiver em São Paulo, vai conhecer a sua igreja lá, que ela é muito bonita. Ela sobreviveu a uma das guerras, né, em São Paulo. Tem até placas, tem um lugar lá que tem um buraco de fuzil, tem um fuzil lá, com uma placa dizendo a data, quando foi, na guerra, né? Se não me engano, a Guerra dos Farrapos, acho que foi. Não lembro qual das guerras, agora eu esqueci. Mas isso não importa. Detalhe. Eu sei que eu brincava lá. Brincava com meus carrinhos nos bancos da igreja, enquanto eles limpavam. E tinha um playground que eu gostava muito de brincar. Gostava de brincar no estacionamento, lá embaixo. Gostava de andar pelo prédio da faculdade. Gostava de correr pelas quadras. A igreja lá, eu não sei se ela ainda é assim, mas ela tinha um altar muito grande com um órgão de tubo, que aquilo é uma raridade, né? É uma catedral gótica. E tem aquele órgão que preenche o fundo. E eu tinha muito medo de ficar ali perto, né? Então eu me limitava mesmo a brincar até o primeiro banco. Porque dali para lá eu tinha medo daquele órgão que tinha lá. Eu achava aquilo muito esquisito, né? E eu não chegava perto. Mas havia uma separação de madeira com uma jardineira. E ali ficava cheio d'água. Foi muito bem feito, muito antigo, né? E ficava cheio d'água. A minha avó fazia o arranjo de flor dos cultos de final de semana. Então eu me lembro muito do cheiro, né? Da decoração daquele ambiente. Me lembro das rosas, das flores do campo, do cheiro do verde. Me lembro dela cortando, me lembro daquele ambiente úmido que ficava ali, com uma grande mesa onde ela trabalhava as flores e decorava tudo. Isso foi muito bom, porque enquanto eu crescia, ela me ensinava sobre as histórias, ela fez cursos missionários e ela me ensinou tudo sobre as histórias infantis, era cantora lírica do coral, né, soprano. Isso também era uma coisa que eu me lembro muito. Então, igreja, para mim, tem um contexto um pouco diferente, talvez, da grande maioria. Igreja, para mim, me lembra de diversão. Igreja me lembra de abraço, me lembra beijo. Eu lembro dos meus avós me tratando com todo carinho. Me lembra de flores, me lembra de perfume. Eu não lembro do pastor. Não me lembra, pastor. Não me lembro dele. E aquele texto que Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Aquele texto faz muito sentido para mim. Mais uma vez eu contando essa história, uma pessoa me indagou, falou, mas Flávio, para você o contexto é diferente do nosso. Porque nós não fomos criados fisicamente na igreja, a gente vai à igreja. Mas Davi não foi criado na igreja também. Davi era um menino do campo, um pastor de ovelhas, um menino do sítio. Talvez mais difícil para ele ainda de ir à igreja. Ao contrário de nós, né? Mas eu entendo por que Davi se alegrava então.
porque de alguma forma ele tinha um contato íntimo com Deus que o levava a ir num lugar que ele entendia que todas as pessoas buscavam, tinham o mesmo fim de buscar a Deus. Deus estava na igreja porque Davi estava na igreja. Deus estava na igreja porque a minha avó estava na igreja. Deus estava na igreja porque eu estava na igreja. Deus está aqui na igreja porque você está aqui. E não porque aqui é um lugar sagrado, imaculado, mas é porque você está. Senão não passam de paredes e uma bela arquitetura. Gosto dos traços retos, mais do que o gótico, né? Do que o círculo, gosto mais assim. Para mim está perfeito. Mas Deus só está aqui porque você está aqui. Deus não está aqui porque os pastores estão aqui. São dois hoje, né? Então tem Deus dobrado. Não está aqui por causa da gente. Deus está aqui por causa de você. Essa é a parte boa. Vim para o interior e frequentei a igreja do fundo. Morei aqui. Frequentei a igreja do fundo. E quando éramos jovens, né, uma parte da mocidade dessa igreja, jogávamos ping-pong. Ou vocês iam para lá, ou a gente vinha para cá nesse salão que era madeira, uma parte dele. Antes dessa última reforma aí. Tinha lá um palco de madeira. Vim ver muitos teatros ali. Joguei muito ping-pong e comi muita pipoca e tomei muito suco nesse fundão aí. Essa também foi uma parte legal, porque eu aprendi sobre amigos, a igreja presbiteriana aí do fundo. Como eu não vim para cá, né? A minha mãe, logo na conversão dela, nós começamos a frequentar uma igreja perto do bairro em São Paulo, e era presbiteriana. Então, quando viemos para cá, automaticamente procurei a mesma, né? E não vim. Não vim para metodista. Não foi por uma vontade de Deus, sei lá, vontade humana. Não foi um desdém com a igreja. Muito pelo contrário, tenho um carinho muito grande pela igreja metodista por ter crescido fisicamente dentro dela. Mas tive um encontro também com a teologia, né? Com conhecimento bíblico, com profundas teses, né? E tudo mais. Achei tudo isso maravilhoso. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu gostava, mais eu dava trabalho para o meu pastor, que eu ficava perguntando o porquê de todas as coisas. Às vezes eu fazia perguntas que ele não queria responder, porque ia criar mais confusão ainda em algo dentro de mim que já fervia. Descobri que eu precisava me calar, porque nem todas as perguntas eram saudáveis. As perguntas denunciavam algo que eu via na igreja, que não estava dentro de um contexto que Deus queria. Essa foi a fase intermediária, né? Quando me tornei adulto, descobri que o importante dentro de uma igreja é você ter um molde, né? Você se adequar àquele molde, você conhecer o molde da igreja e se adequar àquilo, àqueles padrões. E algumas coisas eu não conseguia fazer, e algumas coisas eu fingia fazer. Quando eu tive uma experiência com Deus que não podia ser explicada, porque era sentida, eles tentaram de todo jeito argumentar comigo que aquilo era um fruto da minha emoção. Eu falei, mas eu estou sentindo. Algo mudou dentro de mim e eu precisava levar isso adiante. Fui convidado a ir para outro lugar, porque não era dentro do molde. Em outro lugar, comecei a me envolver e começamos a trabalhar, começamos a crescer. Tudo começou no fundo da minha casa, virou uma confusão. Meus pais, já convertidos, me acolheram, e vieram pessoas de outras cidades para nos dar culto, nos dar ceia. Ficamos desamparados, porque nós não fazíamos mais parte do padrão. E quando esse pessoal nos acolheu, nós sentimos que ali era um bom lugar, poderiam nos aceitar com aquela experiência que nós tivemos com Deus, que não constrangesse, porque o nosso objetivo não era criar uma revolução. O nosso objetivo era ser aceito de acordo com aquilo que nós tínhamos recebido da parte de Deus, ou não. Mas descobri que tinha moldes também. E durante uma longa parte da minha vida, esse é o terceiro ato da peça, eu descobri como fazer as coisas para que as pessoas gostem. Eu descobri
como era ser aprovado. Como é que eu faria para me manter sempre estável e ter a aprovação dos homens? Descobri que eu não deveria perguntar muito. E descobri que eu deveria me envolver mais nas coisas que aparecem. Mais ou menos igual o político, né? O político faz assim, eu não sei se tem políticos aqui, tem vereadores aqui? Não? Mas você não vê político envolvido em obras de saneamento básico, porque fica debaixo da terra e ninguém vê. Você vê político aparecer quando tem asfalto, quando tem luz, quando tem praça, quando tem emprego, quando tem esgoto. Você não vê ninguém, uma placa ao prefeito, porque aqui acabaram de passar a tubulação de esgoto. E é por isso que, por falta desse planejamento, que deveria acontecer em todas as cidades do país, que toda a rua, não só como lei, ter asfalto, mas ter o esgoto e fazer os buracos, é por isso que depois de um asfalto novo, lindo, maravilhoso, eles furam tudo para passar canos. E a gente pergunta, mas não acabou de asfaltar? Estão furando. Mas é que aí eles conseguem uma nova verba para depois, enfim. É mais ou menos assim. Eu descobri que mexer com esgoto não era legal dentro da igreja. A gente não podia mexer naquilo que incomodava as pessoas. Então, vamos mexer com luz, com música, desde que estivesse dentro dos moldes, dentro de padrões. Um crente, né, faz isso. Um crente faz aquilo. Um crente é assim. Então, de acordo com o que você ouvia os sinais do pastor, eu me mantive durante alguns anos assim. E depois de um tempo, talvez de amadurecimento ou não, eu comecei a questionar isso dentro de mim. E como eu já estava casado, já tinha filhos, eu comecei a questionar com a minha esposa. Eu falei, amor, se um dia eu for cuidar de uma igreja, eu quero fazer diferente. Essas coisas não dá, não concordo. Eu acho que Deus me colocou nessa situação, né? Eu saí daqui, fui trabalhar em Jales, e a igreja, e uma igreja em Fernandópolis precisava de ajuda, ela estava fechando praticamente. Eu recebi o convite para fazer parte daquele ministério. E fui, aceitei, deixei o trabalho em Jales, assumi a igreja que nós estamos hoje, e assumi com a postura, vamos seguir a cartilha. Então uma das cartilhas é que todo pastor tinha que pregar de terno e gravata. Então vamos pôr o terno e a gravata. Aquilo me fazia um mal tremendo, porque eu sou muito calorento, né? Abençoados sejam os ares condicionados que Deus deu ao homem sabedoria de inventar, né? Porque eu passava muito mal, mas muito mesmo. Ficava encharcado por baixo, né? Tudo molhado. Daqui até embaixo, até as meias. Tudo molhado, eu passava mal. E eu pedia para a minha liderança, por favor, deixa eu tirar esse troço. Não, você tem que pregar de terno e gravata, de terno e gravata. Meu Deus. Começaram a chegar pessoas diferentes na igreja. Pessoas tatuadas, pessoas da noite. Betinho era da noite. Para quem que você trabalhou mesmo? Pro Joabe, trabalhou com Joabe, tocando, fazendo violão. Tocava rocha, né? Passado, vamos, isso é coisa do velho homem, né? É tão ruim que nem ele gostava, né? Só era bom o pagamento. Mas enfim, essas pessoas Deus começou a mandar para nós, e nós começamos a ser questionados, porque essas pessoas tinham que batizar, tinham que crismar, tinham que fazer profissão de fé, e tudo quanto é coisa que toda a igreja tem. E eu era cobrado, eles não estavam prontos ainda, eles tinham... Dei a eles grandes oportunidades de participar do louvor, sem esses protocolos todos. Desculpe aí a dinâmica daqui da igreja, estou falando da nossa história, tá? A gente respeita isso aí, né? Para nós não estava dando certo, eu tive problemas com isso, porque se eu forçasse-os a batizar, o Betinho, você ficou quanto tempo na igreja, até passar pelas águas este ano? 3 anos. Se eu não desse a oportunidade dele participar do ministério de louvor,
ele provavelmente não estaria, porque todos os amigos dele participavam do ministério de louvor. Ele não tinha amigos sentados, ele tinha amigos lá atrás. E por amor ao Betinho, nós ficamos 3 anos segurando ele estar pronto, até ele falar, eu quero. E esperamos ele posicionar. Nem por isso ele deixou de ser um ministro de louvor. E nem por isso ele não deixou de ser abençoado. O que vocês ouviram ele tocar, ele fez isso desde o primeiro dia que ele colocou os pés lá. Sempre teve unção da parte de Deus. Porque isso aí Deus dá, ele não é para religiosos. Não são cristãos que recebem isso. Deus dá como ministério aos homens. 2 coisas são importantes para a vida do homem: o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. O resto não importa mais. E esses meninos todos que fazem parte do ministério de louvor chegaram assim. Eu não vou contar detalhes, irmãos, porque eu quero que vocês ouçam o que eu tenho para dizer. Senão nós vamos criar barreiras aqui. Vocês vão falar, você está exagerado nos extremos, você está equivocado em algumas coisas. Mas a vida que chegaram até nós era de extrema preciosidade, para a gente falar assim, olha, fica sentadinho esperando até você estar pronto para batizar, e essas pessoas irem porta fora. Então nós os incluímos. Pessoas me questionavam, mas pastor, e a brecha? Estou nela. Estou nela. Mas fulano está dando brecha lá em cima. Eu estou na brecha por ele. Qual é o texto de Neemias? Estou procurando alguém que se coloque na brecha. Quem se coloca na brecha por ele? Você quer colocar, querido, você que está criticando? Não, ele tem que mudar, ele tem que parar com isso, tem que parar com aquilo, tem que parar com aquilo outro. Eu estou na brecha. Não, mas o diabo vai operar. O diabo não vai operar porque eu estou na brecha, ele não vai entrar. Eu estou sendo a cobertura espiritual dele, mas isso é um preço alto. Foi tudo bem. Talvez esteja pensando assim, nossa, que cara, né? Esse foi meu 3º alto, uma subida crescente. Eu estou com 45 anos. Uma subida crescente espiritual. Isso foi toda a minha derrota. A minha derrota, já falei demais, passei do tempo que eu queria para isso. Surgiu quando eu descobri que nada disso tem valor. Não tem valor crescer empurrando carrinhos no banco da igreja. Não tem valor uma denominação ou outra. Não tem valor ser um pastor. Não tem valor bater no peito e falar assim, eu me coloco na brecha. Eu, Chapolin, né? Não tem valor isso. Ser o super. Isso não tem valor algum. Eu tive contato com algumas literaturas que me tiraram do eixo totalmente, porque eu descobri que todas essas coisas na minha vida só alimentavam um indivíduo que eu quero falar sobre ele. Eu quero que você abra aí, quem trouxe, Lucas 18, do 9 a 14. Nós vamos ler um pouco a Bíblia, e eu vou tentar comprimir. Lucas 18. Eu disse para mim mesmo que eu ia gastar 10 minutos com essa conversa, né? Gastei 14, estou abismado, estou aborrecido com isso. Todo mundo achou aí? Ó, que beleza. Vamos lá. E diz também essa parábola, é isso, né? É Lucas 18? Hã? Foi eu que errei ou foi você, irmão? Lucas 18. É isso mesmo? Do 9 ao 14. Bom, eu não vou ficar constrangido, porque tem um pastor que foi lá na igreja esses dias que errou também. Jesus amado, 18, do 9, Lucas 18, do 9 ao 14. E Jesus disse essa parábola, alguns confiavam em si mesmo, é isso? Ah, está diferente a tradução. Então vamos lá, todo esse trabalho estava tudo certo, né? Crendo que eram justos e desprezavam os outros, 2 homens subiram ao templo, ao templo para orar, um fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus,
Graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O tema para nós hoje, nós vamos falar sobre um cidadão que habita, infelizmente, dentro de nós, chamado impostor. E esse impostor, ele é um camaleão. O brilho da boa imagem do impostor é preservado a qualquer custo. O impostor treme só de pensar em provocar insatisfação e ira nos outros. Ele é incapaz de ser fraco, se protege de qualquer jeito, ele dissimula, ele aponta os erros dos outros para isentar-se, para que não vejam os seus. Com a sua pele de papelão, ele é orgulhoso, mas lá no fundo, o impostor teme o abandono, falta de apoio. Ele é incapaz de enfrentar a vida por conta própria, vive com medo de ser descoberto e ser abandonado. Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos: o falso eu nasce quando nós somos crianças, quando nós deixamos de ser amados, quando somos rejeitados, quando somos abandonados, quando descobrimos que certas atitudes que nós fizemos, entristecia a nossa mãe, ou a nossa avó, e ele nasce ali. Agora tem um outro jeito que ele nasce. Ele nasce também, ou ele ganha um grande reforço, quando nós nascemos de novo, quando nós temos um encontro com Cristo. O que não deixa de ser criança também, né? Quando crianças descobrimos a impiedosa e cruel religião, seus dogmas, descobrimos os seus estatutos, suas regras absurdas, criadas por outros impostores semelhantes. Criamos uma codependência desse eu impostor, desse segundo ser, e ser condependente é perder o contato com os próprios sentimentos, necessidades e desejos. Eu até tirei uma foto, fizeram isso comigo domingo, levaram a latinha lá, falaram: preciso mandar para o Jotinha para ele ver. Nos tornamos codependentes desse impostor, esse segundo ser. E quando nós nos tornamos codependentes dessa entidade, nós perdemos os próprios sentimentos, nós perdemos as próprias necessidades, os desejos. É uma doença caracterizada pela perda da identidade, ou o que a Bíblia chama de consciência cauterizada. Uma confusão sobre esse título aí, uma grande confusão sobre esse nome aí. Um impostor, eu quero que você guarde isso, é uma criação do homem, é um sistema complexo de autodefesa. Ele anula, disfarça sentimentos, com o próprio desejo de ser perfeito. Ele aceita de ser aceito, e posteriormente ter poder e domínio dos outros. Gênesis 1, 28 diz assim, que nós temos o homem, Adão e Eva, põe lá, vamos ver como é que está lá, Gênesis 1, 28, deixa eu provar essa coca aí. Deve ser de garrafa, está docinho, olha lá, Coca-Cola conhece, né? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, aves do céu, todo animal que se move sobre a terra. Não tem nenhum lugar nesse texto que fala que o homem deveria dominar o homem. E o eu impostor tem esse talento, dele se destacar para ter domínio. É um veneno de excesso desse texto.
Deus nunca mandou o homem dominar o homem. E em Gênesis 4:7 fala sobre dominar. O que o homem deve dominar? Para ti será o seu desejo, e sobre o pecado deves dominar. Nada sobre dominar o semelhante. E aí nós aprendemos que tem que respeitar o pastor, mas não tem que desrespeitar o pastor. Mas tem que respeitar o ser humano. A pessoa que está atrás desse título. Ou melhor, que deveria estar à frente dele. Porque raios e trovões vão cair sobre a cabeça dos rebeldes. E daquele que provoca a rebelião. Mas a rebelião não é um tipo de soberba? A rebelião nada mais é do que uma birra infantil, igual nós fazíamos como quando queríamos alguma coisa e nos jogávamos no chão no mercado, fazendo o maior griteiro do mundo, querendo tal ovo de Páscoa, que o nosso pai, nossa mãe não podia comprar, e a gente entende isso agora. E aí eles compravam, tirando de onde não podiam, só para calar a nossa boquinha perversa. Então é uma total distorção o eu impostor, porque ele caminha para esses níveis. O impostor é um eu carente de significado. Vamos entender, relembrar? É uma obra criada pelo homem. Ele se envolve em experiência para ter uma fonte pessoal de significado. O eu impostor busca por dinheiro, poder religioso, crescimento e desempenho ministerial, glamour. Quanto mais chamado para pregar fora, melhor. Quanto maior. É tão engraçado numa reunião de pastores. Se vocês tiverem a oportunidade de ir em uma, observe. Vocês não são pastores, então vocês chegam lá, ficam caladinhos e só assim: pastor, pastor, e aí, como é que estão as coisas? E o ministério, pastor? Tá bem, graças a Deus. Tá crescendo a igreja, pastor? Opa, está crescendo a igreja. Estou sabendo que o pastor está viajando, hein? Pois é, o ministério está crescendo. A hora que você está chegando lá fora, né? Que você está chegando, está todo mundo chegando junto. Mais sucesso e maior é o pastor que chegar com o melhor carro e mais caro. Queridos, isso é verdade. Marca uma reunião dos pastores aqui que você vai descobrir. Fica lá fora vendo eles chegarem. Põe uma recepção para o lado de fora. Se for fazer uma reunião aqui, põe o coffee break ali nos vidros e observa a pastorada olhando para fora, vendo o pessoal chegar, os companheiros. Tem que ter glamour. Eu tenho uma Elba fundindo. É claro que eu queria um Honda Civic, mas não dou conta nem de pagar o IPVA. Para que isso? Tem que levar e trazer. Está levando, está trazendo? Está ótimo. Pode ter um pouco de conforto? Pode. Não é voto, como é que é? Voto de pobreza. Mas prosperidade nunca foi dinheiro. Salomão fala que prosperidade é aquele que pode gozar do fruto do trabalho, porque nem todo mundo pode. Tem gente que ganha muito dinheiro e não pode desfrutar disso. Prosperidade é ter bons relacionamentos com pessoas. Vale mais do que dinheiro. Vocês estão chegando, o pessoal, tem bastante gente nova aqui, né? Poucos meses que estão aqui. Mais do que ter, queridos, é você se relacionar com essas pessoas que estão aqui. Porque o ter vem e vai, mas essas pessoas podem se tornar bons irmãos que vão te socorrer em hora oportuna. Ainda que falhos, todos nós, a soma de todos nós ajuda bastante. O impostor é aquele que faz. Uma vez eu fui chamado para trabalhar na gerência de uma indústria, na área de marketing. E eu estava desempregado na época. Eu tinha um Fiat 147, 78 amarelo, com rodinha gaúcha.
4 marchas. Hoje é caro. E eu fui convidado, e tinha uma diretoria. Eu fui convidado para a reunião da diretoria. Eu conheci o dono dessa indústria numa reunião da Donep. Eu estava fazendo louvor lá. E ele falou: o que você faz? Ele falou: atualmente eu estou desempregado. Mas o que você faz? Eu mexo com área de marketing, treinamento de equipe e tal. E a empresa que eu trabalhava em Rio Preto quebrou por má administração. Não era culpa do marketing, nunca é, né? Nunca é nossa culpa. E aí eu vim embora, eu estava em Rio Preto, eu vim para cá de volta e eu falei: então, aconteceu isso, infelizmente eu estou aí, né? Estou na pista. Ele falou: rapaz, estou precisando desse cara. Eu tenho um gerente de marketing lá, mas ele não sabe nada de marketing e eu preciso de alguém que tenha experiência já de cidade maior para a gente aplicar coisas melhores aqui. Você pode ir numa reunião que vai ter lá e apresenta um portfólio do que você faz. Foi tudo bem, só que eu preciso saber o que vocês querem. Eu preciso conhecer a tua empresa. Falei: não, então passa lá essa semana e pega tudo que você precisa para nos conhecer. E aí você monta e a gente marca uma reunião de diretoria. Beleza. Conheci a empresa, tudo que eles faziam, uma empresa em Jales que mexe com amplificadores agora, que quando eu cheguei era para exatamente desenvolver isso lá. Eles mexiam com transmissores de monocanal. E preparei todo o material, criei os slides, apresentei bonitinho, com um projetor, tudo. E eles começaram uma conversa. Um dos diretores perguntou assim: que carro você tem? Eu falei: um Fiat 147. Ali é fora. E esse cidadão deu muito trabalho enquanto trabalhei lá. Porque o eu impostor dele era muito grande. Ele era um dos caras que mais, o maior salário era o dele. Ele perdia só para um outro que era uma sumidade na área de eletrônicos imbatível. Então ele tinha que ganhar muito. Mas abaixo dele era esse cidadão. E a pergunta dele não era a minha capacidade, nem as empresas que eu trabalhei, nem o que eu desenvolvi, mas que carro eu possuía. E Jesus fala que o homem não pode ser julgado pelos bens que possui. O impostor é aquele que faz. Mas eu faço. Os meus títulos. A minha formação. Eu tenho um doutor aqui, me chamo de doutor. Se a maioria dos cristãos tem um bom juízo a meu respeito, então não há nada de errado comigo. E aí começa a descambar tudo. Quanto mais investimento, mais real o impostor se torna. E eu quero que você guarde uma coisa também, querido: o impostor é um mentiroso. O impostor não fala a verdade. Fazemos o impossível para que ninguém enxergue que existe um imenso vazio dentro de nós. Enganamos a nós mesmos, dando brilho e valor aos nossos feitos e ministérios, provando que se isso está bem, a gente está bem. Mentimos tantos que acreditamos naquilo que a gente diz. E tem uma outra pergunta que eu costumo fazer, né, para a galera, que eu quero deixar para você. A palavra de Deus em Provérbios diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Quantos louvores nós vamos receber para acreditar na mentira daquilo que nós achamos que somos? Pastor, essa mensagem foi ótima. Pastor, essa mensagem foi ótima. E a gente vai ouvindo isso a hora que fica ali na porta recebendo as pessoas do fim do culto. Pastor, pastor. E a gente começa a acreditar que realmente a mensagem foi ótima. E a gente começa a achar que nós sabemos mesmo. E de repente, num problema que houve na igreja lá, alguns anos atrás, foi quando eu tive o contato com esse material sobre esse eu impostor. Uma galera se levantou e falou: pastor, nós estamos saindo da igreja. Mas o quê? Como assim? Na minha cabeça era inadmissível. Afinal de contas, era a melhor igreja. Para onde essas pessoas iriam que não fosse a nossa igreja? Marquei uma reunião para tentar mudar isso aí. Falou: isso é rebelião, galera.
Como é que vocês estão querendo sair assim, sem fazer a vontade de Deus? Que isso? Aqui é o melhor lugar para todos. E eu ouvi de uma irmã, ela falou assim: pastor, eu estou cansado de ouvir o que você fala, eu estou querendo aprender coisa nova. Minha cara caiu, né? Pof. Porque ninguém tinha falado que o que eu falava era enfadonho e cansativo. Talvez está sendo hoje. Eu estava acostumado com os louvores, acostumado a receber os elogios, saber que as pessoas iam ouvir uma palavra e eu achava o cara. E eu descobri que esse cidadão estava dentro de mim. E eu comecei a travar uma luta ferrenha com ele, porque eu não queria mais essa situação na minha vida. 1 João, capítulo 1, 8, 9 e 10. O versículo 8, esse a gente maqueia. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que nós somos? Nós estamos fazendo? Enganando a gente mesmo. E a verdade está onde? Não está na gente. Não está. Nós maquiamos o versículo 8. Afirmamos que todo mundo possui pecado. E é assim, gente. O impostor é tão safado, tão picareta, tão mentiroso, é tão sem vergonha que ele falou: não, mas eu peco. E quanto mais a gente conhece a palavra, mais bagre e ensaboado nós nos tornamos, para responder de acordo com o que convém às nossas defesas, para manter essa carapaça do impostor de pé. Nós dizemos que todo mundo peca, mas os nossos pecados são os mais leves, os mais infantis. Somente aquelas irritações do dia a dia, pequenas palavras que escaparam de ira, né? Num momento qualquer que todo mundo erra. Não, mas quem não erra nisso? Não é, pastor? Quem não erra nisso, irmão? Não, é verdade. Nós, na realidade, achamos que até os nossos erros não são pecados. Mas a gente tem que dizer que temos pecados, porque o versículo 8 diz que nós temos. Porque se a gente disser que não tem, a gente está se enganando. Fala: não estou me enganando. É esse nós maquiamos. O 9, a gente canta, é pior ainda. Vocês lembram aquela cantiga que começa em dó? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Já vim cantar isso aqui, os pecados, num grupo de louvor. E nos purificar de toda injustiça. E a gente canta. E aí vira música. E aí vira poesia. E nós não confessamos, ou quando confessamos, é aquele negócio assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, e vamos embora. E toca reto, não confessamos. E o versículo 10, a gente esquece. Se dissermos que não pecamos, Deus é mentiroso. E a sua palavra não está dentro de nós. E esse aqui é terrível. Esse homem que queremos ser e insistimos em qualquer custo, nós estamos falando com homens de honra, não pode existir, porque Deus não sabe nada a seu respeito. Lá no comecinho, eu falei que esse ser é criado pelo homem. Deus não sabe nada a respeito dele. Esse ser desconhecido por Deus é excesso de privacidade. Esse falso e privado eu quer existir à margem do alcance de Deus, fora da realidade de vida. Esse eu é apenas uma ilusão, e não somos muito bons em reconhecer ilusões, principalmente quando é a gente que cria.
como aquela com as quais nascemos e alimentam as raízes dos nossos pecados. E Mateus 7:23 assim: nunca vos conheci. Pastor, mas qual é a base desse eu impostor? Simples, esse texto sobre os frutos das árvores. E aí, mas Deus, o versículo anterior, a gente não fez um monte de coisa, não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas, não pregamos o teu evangelho. E Jesus falou: não conheço você. Quem é você? Sabe, uma das preocupações do cristão deste século, do cristão dessa era tecnológica, que a gente tem muitas facilidades. Querido, antigamente para você ter uma Bíblia era muito caro. Você comprar uma Bíblia de estudo tinha que fazer guardar economias. Hoje você abre a internet. Eu coloquei os textos que eu queria aqui no Word, a partir de um site aberto do lado aqui, foi só mudar o mouse de lugar. E tinha lá, Bíblia, Revista Almeida, corrigida, revisada, fiel. Bíblia corrigida, Bíblia do Rei James, Bíblia da Igreja Católica, Bíblia da Vulgata Latina, e tinha outras línguas. Você não precisa nem comprar mais Bíblia de papel, tem tudo lá. E não adianta nada, não adianta nada nós termos tudo e não sermos quem somos diante de Deus. Deus não reconhece o impostor. E não pense você que eu vim aqui esculhambar com essa igreja. Porque para falar o que eu estou falando a vocês, Deus falou tudo isso comigo. Ele falou: quem é você? Ô pastor, não te conheço. Mas o Senhor me colocou na igreja. Você eu não coloquei na frente da minha igreja. Eu quero ver quando você chegar aqui na glória, e você chegar com o rebanho que eu dei nas suas mãos, e eu vou dar uma passeadinha no meio do teu rebanho, e eu quero ver se essas ovelhas vão estar parecendo com Jesus, o meu filho, ou com você. Hoje elas se parecem com quem? Fiquei mudo, né? Deixa eu ficar quieto, porque a coisa está apertando do meu lado. Melhor saída do impostor: boca fechada, concorda com tudo, e Deus, né? Deus, guarde isso, querido, que é para o teu bem. Deus não conhece, não ouve, nunca vai ouvir a voz desse impostor que nós criamos. Sabe como é chamado isso no mundo? Máscara. Falando, que impostor? Máscara. As máscaras que nós vestimos, para cada lugar nós somos de um jeito. Deus não conhece o impostor, não o reconhece, não reconhece os seus feitos poderosos. Ele não reconhece nada, absolutamente nada que o impostor fez. Sabe aquele texto que todas as nossas obras vão passar pelo fogo para ver se sobra alguma coisa? Tudo que o impostor fez é palha. Mas eu sou fundador da Metodista, palha. Eu ajudei a construir isso aqui, porque daqui a 20 anos, querido, vocês vão olhar para esse lugar que talvez precise de uma nova reforma, mas não, talvez não uma como essa tão radical, mas pintura, melhorar os vidros, fazer, sabe aquelas, trocar ares condicionados por coisas mais novas, melhorar a tecnologia. Vocês vão olhar e falar: mas eu sou o fundador dessa igreja, eu ajudei a colocar o piso, eu ajudei a bater a massa. E Deus vai falar: mas eu não te conheço. Quem é você? Infelizmente sobrou para quem nasceu aqui, né? Os amados se apresentam: eu sou desde que nasci. Eu também. Eu também. E olha que a gente fica velho, a gente começa a mandar na igreja. Tem as reuniões, a gente é aquele que nasceu aqui e vota para nada sair do lugar. Porque enquanto nós estamos ativos, vocês são ativos, e continuem ativos até morrer. Porque eu já cansei de ver reunião de conselho que é barrada por causa de velhos que nasceram na igreja, e as coisas funcionam até hoje como são, e não vai mudar por causa de ideia de novos. E eu cansei de ver a igreja deixar de crescer por causa desses velhos que tinham que ir para a glória, que estavam atrapalhando o crescimento, porque o impostor se tornou tão real que tudo incomoda. Aquilo que o impostor fez, se é durável ou não, Deus não reconhece.
Essa criatura não existe para Deus. Ela não é, nunca será. Eu não vou perguntar, mas você vai responder para si mesmo. Sabe aquela oração que a gente faz e fala, e a gente, quando é mais jovem, chega o pastor, estou orando, mas parece que não sai do teto, pastor, parece que tem um teto de vidro, parece que a oração não vai, eu acho que o inferno todo está lá em cima, não deixando minha oração chegar. Não, querido, nós somos impostores quando estamos orando, Deus não ouve esse cara. Toda oração chega a Deus se sair do coração que deve sair. Nós começamos com o texto de um fariseu e um publicano. Um batia no peito, tem misericórdia. Outro falava, eu não sou igual a ele. Um não era conhecido nem reconhecido, e o outro, que era o porqueira, foi aceito. Nós cultuamos, querido, nós dedicamos a nossa força a essa sombra, mais do que qualquer dedicação que nós damos à igreja e à sua obra. Nós dedicamos muito mais a essa sombra que não existe, porque bateu luz ela some, do que toda a obra ministerial que a gente se envolveu até agora na igreja. Nós cultuamos ela. Vida de pecado é isso. A gente fala, não, vida de pecado é o cara que está prostituindo, é o cara que está adulterando, é o cara que sai daqui e acende cigarro lá fora, é o cara que está usando droga, é o cara que está se vendendo, é a mulher que é sem vergonha. Não, querido, vida de pecado é a pessoa que cultua esse eu impostor. Não são os atos pecaminosos, basicamente não é isso, mas é a opção de viver no fingimento. Existem dois amores, queridos: amar a Deus e esquecer de si mesmo, ou amar a si mesmo, esquecer e negar a Deus. Aí a sua palavra não está em nós. O versículo 10. Sua palavra não está em nós. Não, mas eu sei pregar, mas a sua palavra não está em nós. Mas eu fiz teologia, mas a sua palavra não está em nós. Mas eu estou aqui desde que foi pintada essa igreja de branco, e os fios estão pendurados, eu ajudei depois a amarrar esse negócio para cima, mas a sua palavra não está em nós. E triste saber que eu passei 40 anos longe da palavra de Deus, porque eu achava, eu aprendi assim, e ainda assim o meu eu impostor que é pôr a culpa nos outros. Eu aprendi que ser aceito era estar dentro dos padrões exigidos pela igreja, dogmas esses criados por outros impostores, e não ser aceito por Deus. Eu vivia com esse problema de teto de vidro. A minha adolescência, a minha mocidade inteira, o teto era de vidro. Raras vezes eu consegui perceber Deus ouvir alguma oração minha. Normalmente era movida por choro. E eu percebia que o céu se abria, porque quando eu chorava, o impostor já estava na lona. Eu não consegui perceber isso. Com 40 anos, já pastor de uma igreja, eu cheguei diante das minhas ovelhas e falei, gente, a partir de hoje, eu estou entregando o meu cargo pastoral, não sou mais. Eu não quero mais. Isso não serve para mim. Eu não sou o que vocês veem aqui. E só que a partir de agora, eu sou eu. Esse é o cara que vocês vão ver. Essa é a pessoa que está aqui. Se vocês me aceitarem, eu continuo. Senão, não tem problema. A gente vai ser feliz, mas eu nunca mais vou ser escravo desse maldito fingidor. E eu achei que estava tudo bem, né? E de vez em quando eu percebo ele querendo pôr as manguinhas de fora, querendo aparecer, precisando receber um elogio ali na porta, se autovalorizando quando a gente ora e alguém é curado, como se a gente tivesse alguma coisa a ver com aquilo, e não fosse só o poder de Deus, como se a gente tive um insight, né? A pregação foi uma luzinha que acendeu, tive um maior insight, veio de acordo com o coração, o Espírito Santo, cidadão. Às vezes uma pessoa vem conversar com a gente, qualquer um de nós, a gente dá um conselho e fala, nossa, e a pessoa, obrigado, está precisando ouvir isso, fala, nossa, como eu sou bom, né?
Mas sou bom, né? Sou o cara, acertei. Não, querido, aí que nós erramos. Eu aprendi fazendo jiu-jitsu, e eu ouvi isso do sensei. O começo todo, né, da minha carreira na luta, foi apanhando. Eu passei uns 6 meses sem ganhar nada, sem ter uma vitória no tatame. Todo mundo ganhava de mim. E um dia eu ganhei de um cara com deficiência visual, um cego. Aí eu cheguei no sensei, e aí, como é que foi o treino? Eu falei, sensei, hoje foi bom, hoje eu ganhei. Então hoje você perdeu. Hoje você não aprendeu nada. Eu saí murcho, fiquei pensando a semana inteira. Falei, não é possível. Hoje que eu consegui vencer uma luta, ainda que ele tinha deficiência visual, mas no Gil não tem muita importância você ver ou não, né? Você tem que perceber. Então a visão ali, para quem é deficiente visual, é uma luta muito boa, né? Porque ela é de contato, então você percebe pela gravidade e o posicionamento. Você pode ficar vendado que você consegue lutar, é sossegado. Mas, e esse homem era um cara que veio de judô. E para nós era um modelo. Falar, o dia que eu ganhei dele, para mim foi uma vitória tremenda, né? E o nosso mestre falou assim, então hoje você não aprendeu nada. Talvez eu fazer luta, né, para vocês seja um escândalo. Mas eu não me importo com o que acham disso. Porque para mim, todas as vezes que eu apanho lá, eu mereci. Todas as vezes que eu sou derrotado, a pessoa que mais me derrota é meu filho. Treinamos juntos. Ele me dá couro toda vez. Toda vez. Eu acho que eu ainda estou com o pescoço duro ainda, de umas coisas que ele fez comigo lá. E eu descobri que eu consigo jogar fora todas as minhas frustrações e raivas naquela lona. E eu não jogo mais em casa, pelo menos às vezes. Eu descobri que quando eu ganho, eu ainda fico com a adrenalina da vitória. E quando eu perco, eu saio com o farol totalmente baixo, humilde, respeitando. A gente aprende a respeitar o oponente, porque ele é companheiro de treino. Ele não é uma pessoa que a gente quer matar. E normalmente quando a gente chega, né, no ambiente do tatame, que o sensei, a gente vai aprendendo isso, né, ao longo do treino, do tempo, que o sensei vê que a gente não está de bom humor, ele coloca sempre a gente com alguém que ganha, que é para macetar mesmo. Então muitas vezes eu aprendi, eu cheguei nele e falei assim, e aí, como é que você está? Eu já não estou bem não. Senta a mão que eu estou precisando apanhar. Eu já falo para o Vinícius, meu filho, porque ele é bom, né? Ele é estrategista no jogo, né? Pai, você está muito irritado, vamos para o Gil. Eu falo, vamos, e você mete o couro, não alisa não. Aí ele vem meio assim, o pai machucou, fala, não, esquenta a cabeça, não. Ele escapa a mão, bate em algum lugar, ih, pai, doeu, esquenta a cabeça não, manda ver, não para não, não para porque eu estou precisando apanhar. Sabe aquela história que todo mundo criticou, essa lei maldita aí, que a gente não pode usar uma varinha nas crianças? E tem um monte de comentário na internet, falou, apanhei da minha mãe de fio de ferro, de cabo de vassoura, e não morri, estou aqui, graças a Deus, pela minha mãe que me deu educação. Eu fico com dó dessas crianças de hoje. O que vai ser dessa conversa fiada, de não, filho, psicologia, artigo 5º, querido, o que mais funciona, sempre funcionou. Eu posso ir preso, mas não vou abrir mão de falar disso, porque eu não estou importando com o que acho. O último, eu quero fazer um convite. Dá tempo? Dá? Lucas 19, de 1 a 10. É uma história, tá? Então a gente vai ler a história. Eu quero convidar você. Eu não quero me... E a gente começa com o negócio de apontar o do outro, né? Porque o impostor faz isso, né? Ele aponta o pecado para que não vejam o próprio. E o cobrador de impostos bate no peito, o publicano. Ser propício a mim, que sou pecador. Esse era o Zaqueu. Você é um perdido? Ou um guia leigo? É assim que se chama na metodista, né? Antigamente era, né? Um guia leigo que conhece as escrituras mais do que qualquer pastor ordenado. Ó, linguajar crentez. Quem é você? Sou guia leigo. E se o pastor fala alguma bobeira, eu já sei. Conheço a Bíblia
desde que eu era criança. Um fundador, um ancião, versado e experiente, alguém que jamais teve uma crise de consciência por causa da vida ilibada. Os políticos usam muito isso, né? Vida ilibada. E a gente que é pobre nem sabe o que é isso, né? Ilibado tem a ver com o quê? Com óleo? O cara é bagre, ensaboado, né? Liso, né? A gente imagina que ilibado tem a ver com ser liso, né? É mesmo, né? Você está perdido, querido? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Estou acabando já. Até as músicas destruíram esse texto. Quando a gente era criança, tinha um negócio de Zaqueu que a gente cantava, não tinha? Tinha umas musiquinhas de Zaqueu que as professoras ensinavam a gente, que subiu, que desceu, que foi correndo. Tinha uns negócios assim. Eu fiquei tentando lembrar, mas não. Essa mesmo. Aí a gente aprende essa. Aí vem o cara lá, nosso amigo Regis. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. É isso, né? Olhar para ti. E aí, que mais? E chamar sua atenção para mim. E aí vai, né? Acabou com o sentido do texto. Aí então entra na minha casa, entra na minha vida. Então vamos lá, vamos analisar. Uma música que sabotou. Como assim, Flavinho? Jesus, para nos buscar, nos ver, aprendemos que temos que fazer, eu farei. Tem uma outra, né? Eu farei o que for preciso para te ver. Trazendo a arca, acho que é, né? Tá. Como assim nós vamos fazer o que for preciso para que Ele nos veja? Nós achamos, nosso eu impostor, que nós temos poder de convidar Jesus para vir na nossa casa. Convidar Jesus para fazer parte da nossa história, mexer com a nossa estrutura, curar nossas filhas. Como assim? Simples. Vamos no texto. Deixa eu voltar aqui, volta. Versículo 5. Eu gosto da Bíblia. 5. Zaqueu, é o 5. Aí, olhando para cima, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ao contrário do que nós pensamos, que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus, e nós ensinamos equivocadamente às nossas crianças, que a gente tem que fazer alguma coisa para atrair os olhos de Jesus. Jesus estava indo para a casa de Zaqueu, e na realidade, quando ele... Zaqueu, desce que eu estou indo para a tua casa. Tem dó, né, Zaqueu? O que você está fazendo aí, rapaz? Desce porque hoje me convém pousar na tua casa. Qual parte desse texto não está totalmente clara que na agenda de Jesus, aquele dia e hora, ele ia passar na casa de Zaqueu? Em qual lugar desse texto, Jesus olhou para cima admirado, porque aquele nanico subiu naquela árvore espinhuda para ver ele passar? Eu falei, desce depressa, Zaqueu. Eu disse, vamos, filho, eu estou indo para tua casa. Você vai ficar aí? Então não somos nós que temos o poder de manipular a atenção de Deus. Querido, guarde uma coisa, Deus não pode ser surpreendido por nada que nós fizemos de bom ou de ruim. Se nós realmente acreditamos que Jesus é conhecedor do passado, presente e futuro, que a sua onipresença está entre as épocas, em todas as épocas, que Deus está no passado, está agora no presente, conversando aqui, e está no nosso futuro, nada do que nós fizermos chama a atenção de Deus.
Ele já sabe todas as coisas, a sua agenda eterna. Quando eles estavam lá no céu, combinando quem ia descer para salvar os homens, na agenda de Jesus, falou: ó, Jesus, tal dia, tal data, tal hora, aquele baixinho, burro, vai subir na árvore para te ver, mas é para você ir para a casa dele. Antes de Zaqueu nascer, Jesus sabia que ia para a casa de Zaqueu. O dono de todas as eras já tinha um compromisso com Zaqueu. Nós não fazemos a mudança, Jesus faz a mudança em nós. E isso aniquila totalmente a nossa possibilidade de controlar alguma coisa. Os grandes sábios, né, um deles que eu não me lembro mais o nome, fala assim, eu acho que é... fugiu o nome. Fala assim, todos os meus erros me trouxeram até aqui. Não foram os nossos acertos que nos trouxeram a essa reunião, foram os nossos erros. Não é a nossa reputação ilibada, o nosso desejo de fazer com que os homens de honra cresçam, que nos trouxeram aqui. Eu só vim aqui hoje falar com você porque eu fui muito errado durante 40 anos, e descobri que faz 5 anos que eu continuo errado. Olha, como é que você está falando então? Boa pergunta. Boa pergunta, querido, porque eu estou tentando resolver essa equação com o meu eu impostor de quando eu descobri, faz 5 anos que eu brigo com ele. Que eu não quero, mas ele insiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas o impostor não foge. O bicho é duro na queda. Está ali, ó. Desde quando nasci que eu descobri que minha mãe ficava triste, eu comecei a fingir. Jesus tinha um encontro marcado com Zaqueu. Ele não resolveu ir para a casa de Zaqueu, porque a atitude de Zaqueu chamou a sua atenção. Já estava nos seus planos. Deus não pode ser surpreendido. Jesus entrou na casa de Zaqueu porque era chegada a hora de Zaqueu. Zaqueu precisava da presença de Jesus naquela casa. Jesus sabia que só haveria mudança se ele entrasse. Jesus sabia que Zaqueu ia ter mudanças profundas se ele entrasse dentro daquela casa. Sabe o que é isso? É a igreja que sai das 4 paredes e vai na casa do corrupto, e vai na casa do corruptor, vai na casa do perdido, vai na casa da prostituta. É a luz entrando ali. É uma forma completamente inversa do que eu vejo na televisão. Um lugar que cresce, cresce, cresce para juntar dinheiro. Não, é um lugar que expande. Jesus expandia. Jesus foi à casa de Zaqueu, o pior dos piores. Ninguém queria estar ali. Todos cuspiam na porta da casa daquele homem, porque ele era persona não grata pelos israelitas. Ele era odiado da nação. Sabe um detalhe interessante? É que lá dentro Jesus não disse nada. Não, ele disse, está implícito, mas ele não disse nada do que nós temos mania de dizer. A gente chega na casa da pessoa, está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. E a gente começa, está amarrado. E está amarrado. Jesus entrou, lavou os pés. Jesus não chegou na mesa, vamos dar graça, Senhor. Pai, purifica essa comida, fruto de corrupção e de pobres, que não estão tendo nada na mesa, porque esse vagabundo do Zaqueu roubou a nação, e eu estou comendo aqui. Ele não falou isso aí. Ele participou. Se Zaqueu tinha filhos pequenos, sentaram no colo de Jesus, porque ele era imã para crianças. As crianças adoravam ficar perto de Jesus. Então vamos imaginar que Jesus não tinha uma cara feia igual a nossa. Ele não ficava de cara amarrada, como nós somos homens de honra. As crianças, né? É assim, né? As crianças adoravam pular no colo de Jesus. Ele devia ter um sorriso muito doce. Alguma coisa em Jesus deixava as crianças com vontade de ficar perto dele. Tanto é que no capítulo posterior ali havia uma briga entre os discípulos, porque as crianças estavam perturbando demais. E Jesus falou: deixa elas virem. Pode deixar, aprenda com elas. Lá dentro ele não disse nada sobre a conduta de Zaqueu, mas Zaqueu levantou-se na mesa e falou: olha, metade do que eu tenho vai para os pobres. E se alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes o que eu fiz. A minha postura agora é essa. Eu imagino Jesus olhando, meio que ironicamente, falando: eu não disse nada. Os discípulos, nós não dissemos nada. Mas quando a luz entra,
que o impostor cai por terra, que o perdido precisa ser salvo, e ele tem um encontro com a luz de Jesus, a primeira reação é essa. Chefe dos publicanos, simplesmente sua presença, sua salvadora presença naquela casa trouxe ordem ao caos, trouxe admissão de culpa, confissão e reparação. Que nós somos perdidos? Somos perdidos ou ainda vamos continuar sendo impostores? Tem um preço alto para se tornar um perdido: admissão de culpa, confissão e reparação de erros. Estamos prontos para descer dos nossos cargos, dos nossos títulos de nobreza, nosso doutor fulano de tal que Deus não reconhece, e ir para as nossas casas, onde nós somos os piores demônios do inferno, e essa é a grande realidade, porque a gente faz mais mal aos mais próximos. A gente chega aqui na igreja, abraça, beija todo mundo, mas as nossas esposas a gente só não xinga, porque hoje tem lei, e que dá vontade de sentar a mão, dá, e a gente grita com os nossos filhos, mas as crianças de todo mundo aqui na igreja a gente pega e beija. É pior do que político. A gente adora dar aula para as crianças aqui, mas os nossos filhos, sai daqui moleque, vai para lá, me deixa quieto, estou cansado. E a criança quer mostrar alguma coisa, quer conversar, porque eles querem mais é falar, descobriram o dom da palavra, querem exercitar com os pais, e a gente não tem paciência, não temos paciência de ouvir as nossas esposas, e tratamos bem as mulheres de todo mundo aqui. Você quer ver a nossa falsidade? Vamos chegar domingo e observar um ao outro. Você vai ver quanto nós somos falsos. Filma a tua casa durante toda a semana e olha se teu comportamento não é completamente diferente aqui na igreja. Fala, não, mas eu não sou impostor. Somos sim. É verdade. Eu descobri que é verdade. Foi difícil para mim essa semana chamar meu filho, chamar minha esposa, que estão sendo alvos de toda a minha ira divina. Ou satânica, melhor dizendo. Um monte de coisa está acontecendo dentro da minha casa que está fora do meu controle. Meu pai está morrendo. Talvez eles me ligam agora, ó, vem para cá porque ele morreu. Estou esperando, ele está nas últimas já de um câncer terminal, já quase não fala, está lá em casa. Oh, você é um herói. Não sou, querido. É extremamente estressante uma pessoa assim na casa da gente. E o meu pai eu amo, mas a doença não. Ele foi pastor primeiro que eu, depois de sua conversão. Se tornou nosso patriarca no Projeto Amar. Uma das suas últimas missões, antes de parar de falar muito pouco, foi passar o cargo para mim. E eu fiquei pensando, mais essa. Agora eu sou o patriarca, não tenho onde correr. Vai sobrar tudo para mim. E essa situação toda estressante, entre remédio, acorda toda hora, mexe ele de lugar, está puro osso. Ele tinha a mesma aparência física que eu, carequinho igual. Ele está pele e osso, parece um etíope. Está usando fralda, gente. Mas já imaginou você usando fralda? Porque não consegue levantar da cama e sentar no vaso sanitário? Você já imaginou a humilhação de fazer cocô na roupa, se sujar todo, se mijar todo? Uma pessoa de bem, que fez o bem depois de sua conversão. Isso me irritou profundamente, me levou a ter altos papos com Deus e não foram saudáveis. E a minha esposa e meu filho se tornaram alvo disso, me chamaram para uma reunião. Amor, você não quer esperar, deixa essa situação passar, e a gente cuida da igreja no seu lugar? Eu fiquei pensando, pô, tá uma droga mesmo, hein? A gente está vendo que você está muito estressado, você está muito irritado, e você vai acabar tomando decisões que não vão fazer bem. Ó, estou suando de falar disso, porque confissão é trash, querido. Confissão não é legal não, querido. É diferente daquele negócio, padre, eu pequei, tem aquela telinha, sabe? É diferente daquela telinha, é um olhando para a cara do outro. É você chegar e falar, ué, mas não é o pastor? Ué, o que está acontecendo?
Olha, pastor, que cara é esse que você trouxe aqui? E eu não preciso levantar a mão para saber os que são casados, que a gente tem muito menos paciência com a pessoa mais próxima da nossa casa, que é a nossa metade, e temos uma excelente paciência com todas as outras mulheres do planeta. E a gente ainda tem coragem de fazer igual Adão. Foi a mulher que você me deu, pai. Foi essa aí que você me deu. Me pôs numa fria. Saímos até daquilo que o pastor falou, da nossa autoridade de lar. Não, foi a mulher que tu me deste, que afundou com o meu lar. Somos os piores demônios dentro da nossa própria casa. Não seria então, será que nós estamos prontos a deixar Jesus entrar? Como entrou na casa de Zaqueu? E a gente levantar na mesa e falar: família, me perdoa, porque eu preciso restituir vocês 4 vezes, por todas as palavras horríveis que eu já disse. Tem gente aqui hoje, que tem traumas profundos, porque cansou de ouvir o pai falar merda em casa. E não consegue se relacionar com Deus como pai, porque o pai estragou, transformou você num impostor de carteirinha, e não consegue se relacionar com Deus, e Deus não reconhece impostor, e vai ficar essa guerra enquanto você não abaixar e reconhecer que por mais que teu pai tenha destruído a sua alma, o seu emocional, o Deus não tem culpa disso, e Ele te ama apesar de tudo isso, e Ele está do seu lado, e está aqui por causa de você, como eu comecei a dizer. Estaríamos dispostos a abrir mão do nosso idolatrado impostor para ser buscado por Jesus Salvador? Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero orar com vocês. Vou fechar já. Era para falar menos, falei muito. Talvez a gente está pensando assim: nossa, como é que será que nós vamos para a Peixada, né? Esse papo está muito brabo. O papo está brabo. Quando Jesus ensinou a canção não, a oração que nós cantamos, do Pai Nosso, a maior guerra que estava havendo ali, é que os outros discípulos, os discípulos de João, tinham orações específicas para se relacionar com Deus. Todas elas chamavam Deus de Yahvé. A forma do povo falar com Deus era Yahvé, Jeová. Aí eles chegaram em Jesus: Jesus, todo mundo tem uma oração específica, você não vai ensinar nada para nós? Ele falou assim: tá bom, eu vou ensinar uma para vocês. Pai nosso que estás nos céus. Ele mudou toda a ótica naquele dia. Ele falou para os discípulos dele que Deus não era o Yahvé, que Deus era Pai, o Pai Nosso. Ele estreitou o relacionamento. Até então, e as orações que se faziam, é aquele medo do Yahvé, o eu sou todo-poderoso de raios e trovões, que abria a terra à medida que houvesse rebelião. E Jesus chegou e falou assim: vamos começar essa oração com Pai. Na realidade, muito mais lindo que a nossa língua, Abba, que significa paizinho. Ele falou assim: nós vamos começar essa oração com paizinho. E nós temos que descer, homens de honra, porque a maior honra que você pode ter como homem é ter um paizinho, é ser criança de novo, é jogar fora toda essa liturgia, essa literatura mental, é esvaziar-se totalmente para que Jesus te encha, é deixar Ele entrar na tua casa e não ser vergonhoso para você, pedir perdão para sua família, porque nós temos uma facilidade de pedir perdão um para o outro, mas a gente tem uma dificuldade de pedir perdão para a esposa. É fácil pedir perdão aqui na igreja, é fácil, gente, é só matar um pouquinho assim o orgulho. Mas lá em casa o impostor reina.
E Jesus quer entrar. Está na agenda do Mestre entrar na tua casa hoje. Foi por isso que eu vim aqui. Eu vim aqui não porque eu sou um pastor, mas porque eu sou um carteiro. Eu vim entregar a você um convite. E esse convite está dentro dele assim: hoje me convém pousar na sua casa. Só que você precisa acertar esse relacionamento com o Pai. E chamar ele de Abba. E deixar ele entrar na tua casa. E fazer aquela oraçãozinha da canção: entra na minha casa, na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a matar o eu e amar somente a Ti. De novo, fecha os olhos. Paizinho, tem misericórdia de nós, homens de honra, porque o Senhor escolheu as coisas mais fracas para envergonhar as mais fortes. O Senhor escolheu as coisas que não têm valor nenhum para que tenham um valor incapaz de ser medido, imensurável. O Senhor escolheu, está conosco, e o Senhor hoje tinha uma agenda marcada: quer entrar na nossa casa, quer mudar a nossa estrutura, sem falar nada, só entrar em casa. Estamos aqui na tua casa, vamos nos divertir daqui a pouco e vamos para a nossa casa. E lá o Senhor precisa ser o Rei da Glória. Lá o Senhor precisa ser o nosso Paizinho. Perdoa-nos por tratar tão mal aqueles que nos são mais próximos. Nos dá a coragem e a honra de homens de honra, de chegar diante das nossas esposas e filhos e pedir perdão pela nossa miséria, pela nossa vida miserável e mentirosa, e realmente agir como Zaqueu, devolver a eles a honra de serem nossos filhos, de serem nossas esposas. Muda isso em nós radicalmente, assim que o Senhor mudou em Zaqueu. Ele percebeu na mesa e ele ficou constrangido pela presença, e falou contigo lá naquele dia que ele ia devolver, ele ia distribuir aos pobres a generosidade e ia acertar com aqueles que ele destruiu. Nos faça melhor, Senhor, e nos ajude a sepultar esse eu que não vai para o céu, que o Senhor não conhece. O Senhor criou e nos criou a tua imagem e semelhança, e nós criamos impostores à nossa imagem e semelhança, completamente destruído por causa da semente do pecado. Nos ajuda, como está escrito, a fazer morrer essa natureza terrena, e nos ajuda a resgatar, a reviver esse espírito dentro de nós, Senhor, que realmente esse título dado aqui nesse lugar para os homens venha a ser a tua honra na vida de cada um deles. Tudo que está dentro da honra de ser servo, seja para eles, ó Pai, real e fato. Que haja comentário entre as mulheres, o que aconteceu lá, que mudou eles radicalmente. Que a reunião das mulheres não seja mais para falar que não aguento mais o meu marido, mas que seja para dizer: se você não tem ideia do que está acontecendo na minha casa. Ele chegou em casa e me pediu perdão. Ele chegou em casa e confessou. Ele fez restituição de tudo aquilo que ele me humilhou e covardemente agiu sobre mim. Os filhos não vão entender, mas o Senhor vai saber, porque o Senhor vai entrar naquela casa junto com eles. Zaqueu não estava em casa, Zaqueu estava fora. Zaqueu acompanhou Jesus até a sua casa, e lá abriu as portas e ele entrou. E que isso aconteça aqui, eles estão todos fora de casa, que isso aconteça na ida para os lares. Nós vamos ter uma comunhão muito agradável, divertida. Vamos esquecer um pouco desse assunto, que é doloroso para nós por causa do homem de orgulho e não de honra. Mas a hora que cada um montar no seu carro e ir para casa, cada um for para sua casa, Espírito Santo lembra que nós tivemos essa conversa. Lembra
que eles vão entrar em casa e a luz vai entrar com eles, e haverá uma grande mudança, e haverá uma grande salvação naquele lar, porque o Senhor veio salvar e buscar aqueles que se haviam perdidos. Continue aí com os olhos fechados. As estrelas incontáveis tu conhece todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Não há misericórdia e bondade me acolhem, tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo eu amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Fique de pé. Você vai cantar comigo esse refrão, que ele fala tudo o que nós precisamos fazer.
Ele é o Rei da glória, maravilhoso, e não há outro. O nosso impostor não tem lugar aqui. O nosso impostor não tem lugar na nossa casa. O nosso impostor não tem lugar em lugar nenhum. E que ele morra, e que Jesus cresça. Rei da glória, maravilhoso. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além. Não há outro além de ti. Rei da glória, Rei da glória, dono do meu coração, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo